Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, um bom dia a todos. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos. Nesta manhã, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós somos gratos a Deus por mais um dia que o Senhor acrescenta à nossa existência, por mais este momento de reflexão na palavra do Senhor. Nós agradecemos as famílias reunidas no dia de hoje, aos nossos amigos, aos nossos familiares, irmãos de outras comunidades que têm nos acompanhado nesta live. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos orar nesse momento, antes da reflexão na palavra do Senhor. Nós vamos falar com Deus agora, irmãos. Senhor, louvamos o Teu nome, Te bendizemos, ó Pai, agradecidos por mais um dia que Tu acrescentas à nossa existência. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua grandeza, por Tua soberania, por Tua misericórdia e por Tua suprema graça, Senhor. Tem misericórdia dos nossos irmãos, abençoa as famílias reunidas no dia de hoje, aos nossos amigos, aos familiares e todos aqueles que, porventura, estejam ao alcance da nossa transmissão. Senhor, abençoa-nos nesse momento em que vamos refletir na Tua palavra, perdoe os nossos pecados, abençoando, Senhor, a Tua igreja reunida em família no dia de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos voltar ao livro do Deuteronômio, desta feita no capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 12 para nossa reflexão na manhã deste domingo, dia 24 de maio de 2020, nesse mês que é o mês do lar. Nós vamos, então, ler o versículo 12. E ele diz assim, Deuteronômio 10, 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e o sirvas ao Senhor e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Então, meus irmãos, nós temos nesse texto aqui algumas requisições de Deus, e muito embora o verbo requerer que aparece aí no texto, né, dizendo o que é que o Senhor requer de ti, observe que o texto, muito embora ele apareça, né, com o verbo aí na terceira pessoa, ele tem força de determinação. Na verdade, isso é uma determinação de Deus, mais que um requerimento, é uma determinação de Deus. Portanto, nós vamos meditar hoje sobre a submissão às requisições de Deus. Nós sabemos, irmãos, que na vida cristã, o que mais Deus deseja de nós é que nós nos submetamos a Ele, é que nós o agrademos, é que nós façamos a sua vontade, é que nós o obedeçamos. Portanto, submeter-se às requisições de Deus é algo que agrada profundamente a Deus, o nosso Pai. E nós vamos saber então aqui do texto o que é que Deus requer de nós, o que é que Deus deseja, e esse desejo de Deus, na verdade, é uma determinação de Deus. O que é que o Senhor requer dos seus filhos? Nós vamos então ver algumas questões anotadas a partir do texto que nós lemos. E ele diz aqui
no texto, nós vamos ver, a partir do versículo 12, a parte inicial do texto, que Deus requer que os seus filhos o temam. Essa é a primeira orientação do texto. Diz assim o texto: agora, pois, ó Israel, de ti, não é que temas o Senhor teu Deus? Então, a primeira orientação do texto aqui, e ele chama a nossa atenção para o fato de que Deus deseja que nós o temamos. O temor de Deus, já diz em vários textos do livro de Provérbios, é o princípio da sabedoria. Tá? E lá no versículo 7 do capítulo 1, diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, Deus deseja, Deus requer, Deus determina, né? É um imperativo de Deus que os seus filhos o temam. O temor de Deus é uma das marcas essenciais da vida cristã. Então, todos aqueles que caminham nas sendas do Senhor, todos aqueles que são membros da comunidade cristã, devem ter no temor de Deus uma das marcas fundamentais da sua vida. Temor aqui não é ter medo, mas é um temor que gera reverência. Nós já temos falado isso em outras oportunidades. Portanto, Deus requer que os seus filhos o temam. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que o temas, ou não é que temas o Senhor teu Deus? Então, na verdade, é uma pergunta para nós respondermos para o Senhor. E o Senhor deseja que nós o temamos. O Senhor deseja que nós reconheçamos a sua soberania. Deseja e requer de nós que nós reconheçamos a sua grandeza, reconheçamos o seu poder, reconheçamos a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Portanto, essa é a primeira orientação do texto hoje para a nossa reflexão. Uma segunda orientação do texto mostra que Deus requer que os seus filhos andem em todos os seus caminhos. Observe o texto, diz assim: e andes em todos os seus caminhos. É a segunda parte do texto, né? Então, o texto vai dizer exatamente isso. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos? O que é que significa andar nos caminhos de Deus? Andar nos caminhos de Deus significa seguir as suas orientações estabelecidas na sua palavra. Todas as vezes que nós obedecemos, que nós nos submetemos às orientações da palavra de Deus, nós estamos andando nos caminhos do Senhor. Então, andar nos caminhos do Senhor é obedecer, em síntese, a sua palavra. É, em síntese, obedecer aos seus mandamentos, obedecer às suas orientações na palavra de Deus. Portanto, andar nos caminhos do Senhor é buscar na palavra de Deus a orientação para o nosso caminhar, para o nosso comportamento diário, para as nossas atitudes frente aos nossos irmãos, frente aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos. Então, é na palavra de Deus que nós buscamos orientações precisas para que possamos andar em seus caminhos. Então, essa é uma segunda orientação do texto para a nossa reflexão. A terceira orientação do texto, ele vai dizer assim, vai mostrar que Deus requer que os seus filhos o amem. Observem que o texto diz: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames. E o ames. Então, um dos versículos
fundamentais da palavra de Deus, né? O próprio livro de Mateus, quando os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando a Jesus, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, esse é o grande mandamento da palavra de Deus. E aí depois o próprio Jesus vai dizer: esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, fundamentalmente, o grande primeiro mandamento é que nós amemos a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o desejo de Deus, que nós o amemos, mas não amemos com amor superficial, mas o amemos com profundidade. Amar a Deus significa se submeter às suas requisições, às suas determinações, às suas orientações estabelecidas na sua palavra. Portanto, esse é o primeiro e grande mandamento. E, finalmente, irmãos, uma quarta orientação do texto nos mostra que Deus requer que os seus filhos o sirvam com profundidade. Então, observe que há uma progressão, né? Nós começamos temendo a Deus, andando nos seus caminhos, amando ao Senhor nosso Deus e, finalmente, servindo esse Deus. Deus requer, ou seja, Deus determina. Esse verbo requerer aí nós falamos no início, ele tem força de determinação, na verdade é uma determinação de Deus. Deus requer que os seus filhos o sirvam com profundidade. E o versículo diz, a parte final do texto diz: e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Portanto, esta é a parte final do texto. E sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Assim como nós devemos amar a Deus com profundidade, nós devemos servir a Deus também com a mesma profundidade. Ou seja, não podemos servi-lo de forma rasa, superficial ou interesseira, mas devemos fazer por amor. É porque nós amamos a Deus é que devemos servi-lo com intensidade, com integridade de coração e com profundidade, conforme nos diz o texto. E sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Lá em Mateus ainda, né, no capítulo 23, o versículo 11, diz assim: mas o maior dentre vós será vosso servo. Tá? Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas a quem se humilhar, será exaltado. Ou seja, quem quiser ser o maior, seja servo. Portanto, servir a Deus é uma das marcas fundamentais da vida cristã. E aqui nós temos, pelo menos, 4 marcas fundamentais que devem acompanhar todo crente, todo servo de Deus, verdadeiramente submisso, submetido às orientações, obedientes às orientações de Deus. Eles devem temer a Deus, eles devem andar nos seus caminhos, eles devem amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E, finalmente, outra marca fundamental do servo de Deus é servir. Portanto, nós temos essa progressão aí no texto, tá? É temer, andar nos caminhos do Senhor, amar e servir. Que esse seja o nosso legado, que essas sejam marcas fundamentais da nossa vida, do servo de Deus. Não se admite que hajam servos de Deus na igreja do Senhor
que participem da igreja, da comunidade cristã e não tenham esse ideal de servir. Portanto, servir, na verdade, é a parte final, né, da vida cristã, porque, na verdade, tudo começa com o temor de Deus, segundo a orientação desse texto aqui e segundo a orientação de toda a Bíblia. Nós começamos temendo a Deus. Quem teme a Deus anda nos seus caminhos. Quem teme a Deus e anda nos seus caminhos o ama com profundidade. E quem ama a Deus com profundidade o serve. E quando nós servimos a Deus, nós temos o ideal de servir também o próximo, de servir aqueles que nos cercam, de servir aqueles que estão ao nosso redor. Portanto, essas são marcas fundamentais, inapagáveis e que devem marcar, existir, que devem estar presentes na vida de todo servo de Deus. Todo servo de Deus, o próprio nome servo de Deus já está dizendo, só é servo de fato aquele que serve. Tá? Há uma frase muito característica, né? Dita por muitos aí, e todos devem conhecer, né? Quem não vive para servir, não serve para viver, né? Uma frase comum, não é bíblica, não é? Mas ela tem uma verdade implícita muito interessante, né? Quem não vive para servir, não serve para viver, né? E aquele que vive a vida cristã, aquele que é realmente servo de Deus, ele deve ter esse ideal de servir, mas ele não serve como um fim em si mesmo. O servir aí não é uma finalidade em si mesmo, tá? Mas é uma progressão que começa com o temor de Deus, com aquele que anda nos seus caminhos, com aquele que ama profundamente a Deus e aquele que tem esse ideal de servir por submissão, por obediência a Deus. Que o Senhor nos abençoe na manhã do dia de hoje, que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão participando conosco neste dia, que o Senhor esteja conduzindo a vida de todos os nossos irmãos. Irmãos, nós na manhã de hoje queríamos apenas lembrar do mês do lar. Nós estamos caminhando para o final do mês do lar, e para os irmãos acessarem a página da igreja, consultarem a página da igreja. Colocamos uma poesia lá alusiva ao mês do lar. Ontem à noite, já bem passava de 11 horas, nós colocamos uma poesia sobre o mês do lar, né? Estaremos colocando outra no próximo sábado e outra no domingo, tá? No encerramento do mês do lar. Então tem uma poesia lá. Acessem a nossa página e curtam lá a poesia alusiva ao mês do lar, como uma participação, como um presente para a família, né? Para nós fazermos aquela mensagem que está protagonizada lá na poesia, que nós possamos então agir exatamente como ali está. Então fica aí a nossa lembrança para que os irmãos curtam a nossa página, a página da igreja, e observem lá a poesia que foi colocada ontem, né? E que nós colocaremos ainda outra no outro sábado e outra no domingo, encerrando o mês do lar. Nós estaremos agradecendo pelos nossos lares, estaremos orando por 3 pessoas que temos orado durante a semana, né? A Janete, que é a minha irmã, que está enferma, a Noemi, que está com Covid e está no CTI, e o Samuel, o nosso irmão Samuel, que é tio da Cristina. Nós estaremos orando pelo irmão Samuel, está também no CTI com Covid. Nós vamos orar por essas pessoas e pelo mês do lar. Oremos. Senhor, nesse mês de maio, Senhor, nós engrandecemos o Teu nome, porque tradicionalmente nós comemoramos o mês do lar, o mês da família, e nós louvamos o Teu nome por cada família reunida neste momento, cada família de nossa igreja, cada família de nossos amigos, cada família de nossos irmãos e daqueles que acompanham a nossa live. Nós te agradecemos
pelos integrantes, ó Deus, das nossas famílias, pelos irmãos que compõem as famílias de nossa comunidade, da Igreja de Jardim Jerusalém. Nós rogamos que Tu estejas abençoando abundantemente as nossas famílias nesse mês do lar. Também pedimos, ó Deus, pela Janete, a minha irmã, que Tu estejas abençoando essa vida, restaurando, Senhor, a sua saúde, as suas funções cognitivas. Tem misericórdia da minha irmã, Senhor, abençoando-a, sobretudo, Senhor, tocando no seu coração, abrindo o seu entendimento para abrigar ao Senhor Jesus Cristo no seu coração, para viver essas marcas que nós vimos hoje no texto bíblico, que elas sejam indeléveis, que elas sejam inapagáveis e estejam presentes nas nossas vidas, nas vidas dos nossos amigos e nas vidas dos nossos familiares. Abençoa, Senhor, também, nós pedimos a Noemi, tem misericórdia, Senhor, da Tua serva, que está também no CTI. Abençoa, Senhor, para que ela tenha uma plena recuperação e uma rápida recuperação, apesar de sabermos que há um tempo determinado para a superação desse transtorno, dessa doença. Ó Deus, pedimos ainda que Tu estejas abençoando ao tio da Cristina, o irmão Samuel, irmão da dona Lídia, nossa irmã, cunhado do nosso irmão Wilson. Tem misericórdia, Senhor, do tio Samuel. Abençoa essa vida, Senhor, tomando-o nas Tuas mãos e dando uma plena recuperação, Senhor. Ó, toma-o, Senhor, em Tuas mãos, para que ele seja plenamente recuperado, para que logo possa estar no seio dos seus familiares. Ó, Senhor, abençoa, assim, todos os familiares da Cristina lá em Teresópolis. Tem misericórdia daqueles Teus servos, ó Deus, abençoando-os rica e abundantemente. Toma, Senhor, nas Tuas mãos a nossa vida, abençoa-nos durante todo o dia de hoje, dirige os nossos passos, ó Deus, orientando-nos também no trabalho de logo mais, no culto da noite, o culto vespertino, às 19h30. Toma, Senhor, nas Tuas mãos cada membro de nossa igreja, todos aqueles que nos acompanham. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, que Deus esteja abençoando durante todo o dia de hoje, todos os nossos irmãos, que todos tenham um dia muito abençoado e que nós estejamos, se o Senhor assim nos permitir, juntos às 19h30 para o culto vespertino. Nós louvamos a Deus por mais um dia de vida acrescentado à nossa existência, por esse dia que o Senhor fez. Nele nos regozijamos e nos alegramos. Que o Senhor os abençoe abundantemente.